Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Deus. Amém. Desde já, eu gostaria de agradecer grandemente a vida do reverendo Jonathan, o conselho dessa igreja, pela confiança em me convidar novamente para estar aqui pregando a palavra de Deus e agradecer pela alegria da acolhida de toda a igreja. Nossa família fica muito feliz, eu falo em nome da minha esposa Natália, os meus filhos Natan e Josué. Ficamos muito felizes com todos os irmãos que nos acolheram, que nos receberam, que nos abraçaram. É muito bom vivermos a fraternidade dos cristãos, da comunhão dos santos. Isso é maravilhoso. Estamos lá em Mossoró, vocês aqui em Currais Novos, mas nos sentimos juntos, próximos. Louvado seja Deus por essa irmandade, por essa fraternidade que nós podemos desfrutar no meio da igreja evangélica, no meio dos cristãos, especialmente os cristãos presbiterianos, servos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E com muita alegria, hoje à noite nós daremos continuidade à exposição da manhã. Pela manhã nós tínhamos a limitação do horário da escola dominical, gostaríamos de introduzir o assunto na escola dominical. Hoje à noite eu vou me delongar um pouco mais na exposição, mas mantenha-se com atenção durante toda a nossa exposição. Mantenha sua Bíblia aberta, abra as passagens que nós iremos apontar. Meu objetivo é instruir a sua vida cada vez mais no conhecimento da palavra do Senhor e da prática da oração, do uso da oração como meio de graça, o conhecimento da oração que nos ensinou o Senhor Jesus Cristo, a oração do Pai Nosso, que certamente é preciosa. O pastor John poderia passar aqui 1 ano, 2 anos inteiro apenas se debruçando na oração dominical, ele sabe disso, apenas se debruçando na oração do Senhor, que eu faço aqui apenas uma visão geral, panorâmica, do rico ensinamento que esse texto tem a nos dar acerca da oração. Mas vamos abrir as nossas Bíblias, sem delonga, lá em Mateus capítulo 6, a partir do verso número 9. Mateus 6, a partir do 9. Dessa vez faremos a leitura do 9 até o 15, considerando a explicação dos versos 14 e 15 acerca da quinta petição. Mateus 6, do 9 a 15, assim diz a palavra do Senhor santa e inspirada. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim também como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Oremos novamente. Santo e bendito Deus, graças te damos pela leitura da tua palavra, que agora nos orienta, nos instrui, ó Pai, acerca de como devemos orar. Ajuda-nos a compreendê-la, ajuda-nos também a praticá-la, Senhor, a usar a oração que o Senhor nos deixou, a oração do Senhor Jesus Cristo, como modelo para as nossas orações, para a nossa vida de oração, para a nossa prática de adoração a Ti. É assim que nós oramos, agradecidos e em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Podem sentar, meus irmãos. Como eu tenho dito, a estrutura da oração do Pai Nosso é uma estrutura muito clara. Nós temos aqui um endereçamento, a introdução dessa oração, Pai Nosso que estás nos céus, seguido de 6 petições, 3 acerca de Deus e da sua glória, e 3 acerca das nossas próprias necessidades. A primeira petição fala sobre o nome de Deus, a segunda sobre o reino de Deus, a terceira sobre a vontade de Deus. O teu nome, o teu reino, a tua vontade. Em seguida, o Senhor Jesus começa a nos ensinar a orar acerca da nossa própria necessidade. O pão nosso, as nossas dívidas
e a nossa tentação. O pão nosso, as nossas dívidas e a nossa tentação. Seguido da conclusão, ou da palavra de doxologia final, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que é parte integrante da oração do Pai Nosso, ainda que tenha sido suprimida pela Igreja Católica Apostólica Romana. Pela manhã nós fizemos a exposição do endereçamento, falando que nós clamamos a Deus como um Pai, com quem temos um relacionamento pactual, pois somos os seus filhos, somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio, mas a quem também devemos certamente a medida da reverência, pois ele está entronizado nos céus, é distinto da criação. Falamos acerca do nome de Deus, do reino de Deus e da vontade de Deus. Dizemos que a oração nos ensina acerca da adoração, é isso que significa santificado seja o teu nome, adorar a Deus pelos seus atributos, pela sua fama, pelo seu renome. Dizemos que a oração também diz respeito à expansão do reino, à vinda do reino, à consumação do reino. Isso fala acerca da igreja, do crescimento da igreja, da obra missionária, mas também da vinda do reino através do retorno bendito do nosso Senhor Jesus Cristo, que certamente se dará através do crescimento e da expansão da igreja. E por último, nós vimos que orar significa desejar aquilo que Deus deseja. Orar significa conformar a nossa vontade à vontade de Deus, à vontade de Deus. Portanto, nós começamos a oração falando não sobre os nossos próprios pedidos, mas acerca da glória de Deus, do seu nome, da sua vontade e do seu reino. Oração, portanto, meus irmãos, não é um ato individual e egoísta, mas ele fala acerca do todo, da igreja, do povo de Deus, do próprio Deus e da sua glória. Mas hoje à noite nós veremos as 3 últimas petições: o nosso pão, a nossa tentação, ou melhor, o nosso pão, a nossa dívida e a nossa tentação. Esses são as petições, a 4ª, 5ª e 6ª petição da oração dominical, seguida da conclusão, pois teu é o reino, poder e a glória. Portanto, vejamos novamente a partir do verso 11, apenas o verso 11, que traz aí o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Essa é a 4ª petição, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O breve catecismo nos ensina que, ao pedirmos o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, estamos pedindo que da livre dádiva de Deus recebamos uma porção suficiente das coisas boas desta vida e gozemos com elas das suas bênçãos. Meus irmãos, Calvino, ele falando sobre essa petição, comentando a necessidade de orar antes das refeições e certamente apontando para a prática do Senhor Jesus Cristo, ao agradecer pelo alimento, mas também pedir pelo alimento, ele vai comentar essa passagem citando João capítulo 6, versículo 11. Lá em João 6, verso 11, o texto vai dizer que Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos seus discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quando eles queriam. Aqui nós não temos exatamente a celebração da ceia do Senhor. Aqui é aquela passagem da multiplicação dos pães e dos peixes. E Calvino, ele comenta essa passagem falando sobre quem não ora antes das refeições. Ele diz exatamente o seguinte, abre aspas: Cristo, mediante o seu exemplo, mais do que por meio de seu ensino, nos diz que sempre que assentarmos à mesa para a refeição, devemos começar com oração. Pois aquelas coisas que Deus designou para o nosso uso, sendo evidências de sua infinita benevolência e amor paternal para conosco, nos convoca a oferecer-lhe louvores. Ações de graça, como Paulo nos informa, é um tipo de santificação solene, por meio da qual o uso delas começa a ser puro para nós. 1 Timóteo 4:4. Daí se segue que aqueles que as deglutem, que comem um alimento, sem pensar em Deus, são culpados de sacrilégio e de profanar os dons de Deus. E esta instrução é a mais digna de atenção, porque diariamente, veja só o que diz Calvino, diariamente
vemos uma grande parte do mundo alimentando-se como bestas selvagens, quando Cristo determinou que o pão dado aos seus discípulos se multiplicasse em suas mãos. Instrui-nos que Deus abençoa nosso labor, quando somos serviçais uns dos outros. Veja, meus irmãos, a importância de orarmos pelo alimento, de agradecermos a Deus pela provisão diária, de agradecermos a Deus pela provisão cotidiana. Nós costumamos dizer às nossas crianças lá em casa: não coma como os animais. Oremos ao Senhor. Não coma como as bestas feras. Você não é um animal para deglutir o alimento sem antes agradecer ao Senhor pela refeição que Ele nos proporciona. Aqui, meus irmãos, há muitas coisas que nós pedimos quando nós pedimos pelo pão nosso de cada dia. Primeiro, nós pedimos por suficientes dádivas materiais. É isso que a expressão pão nos comunica. Pão não fala apenas do pão, literalmente, e nem apenas de alimento em si, o que comer. Mas dentro dessa expressão pão está subtendido todas as dádivas materiais. O suprimento de todas as nossas necessidades físicas, tudo aquilo que é necessário para o corpo, tudo aquilo que é necessário para a vida. É importante, irmãos, nós dizemos que aqui estamos pedindo por suficientes dádivas materiais, a necessidade material. Aqui não há uma espiritualização da expressão pão. É importante nós dizermos que há diversas interpretações do que significa pão. Por exemplo, o romanismo, o catolicismo romano, acredita que aqui é uma menção do pão eucarístico. Os romanistas acreditam que Jesus ensinou a igreja a implorar o pão eucarístico. Eles fazem aplicação dessa petição à hóstia. Eles fundamentam a sua interpretação num pequeno testemunho patrístico na versão de Jerônimo da Vulgata Latina, que traduziu Mateus capítulo 6, versículo 11, como o pão nosso supersubstancial. E por causa dessa expressão, o pão nosso supersubstancial, que na verdade corretamente é traduzido como o pão do dia a dia, o pão cotidiano, por causa dessa expressão, eles começaram a acreditar que ali tratava-se de uma referência à ceia do Senhor. Jerônimo, porém, ele traduz a palavra num contexto similar, lá de Lucas capítulo 11, versículo 3, como cotidiano. Ele traduz como pane nostro cotidiano, uma referência ao pão do dia a dia, ao pão comum, ao alimento, e não exatamente o pão da ceia, e não exatamente a hóstia, como eles gostam de afirmar. Isso indica, meus irmãos, a insegurança do tradutor, e portanto não há necessidade de nós nos firmarmos, avançarmos nessa discussão. Aqueles ainda que argumentam que esse pão pode ser uma referência à palavra de Deus. Acho que vocês devem conhecer as palavras do Senhor Jesus Cristo, em Mateus mesmo, capítulo 4, versículo 4, onde ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E por causa disso, eles olham para essa petição, para o nosso de cada dia, dá-nos hoje, e vão dizer que aqui Jesus está nos ensinando a orar, pedindo pelo alimento espiritual, pela palavra de Deus. Sem dúvida, meus irmãos, o próprio Jesus ele vai dizer que nem só de pão viverá o homem. O próprio Jesus ele nos ensina que o alimento para a alma é tão importante quanto o alimento para o corpo. O princípio de que a palavra de Deus é indispensável alimento espiritual para todos confirma a necessidade disso. Porém, aqui nós não temos uma afirmação de que esse pão trata-se do alimento espiritual, mas do alimento físico, o alimento para o corpo. Isso nos ensina, meus irmãos, que a vida humana é corpo e alma, é matéria e espírito. Aqui nós não temos uma menção de algo espiritual, mas de físico mesmo, a necessidade para o corpo. O pão aqui nessa petição representa tudo de que temos necessidade para a nossa vida e para a vida dos nossos familiares. E essa forma de pedir
nos lembra que todas as coisas que conquistamos da vida, até mesmo as coisas materiais, provêm de Deus, que nos supre abundantemente com tudo o que precisamos. Há uma sensação dos evangélicos, de uma maneira geral, de que Deus só se preocupa com o nosso espírito, de que Deus não se preocupa com a matéria. Nós sabemos, meus irmãos, que há, infelizmente, da parte de muitos evangélicos, a chamada teologia da prosperidade, um exagero quanto à ênfase dos recursos materiais, a ênfase nas petições que colocam a vida material, a prosperidade financeira, como sendo a coisa mais importante da vida. Mas nós não podemos ir para um outro extremo e abraçar uma perspectiva gnóstica de que o corpo não importa, apenas o que importa é a alma, de que a Bíblia não trata sobre necessidades materiais, mas apenas sobre necessidades espirituais. Não. Essa petição, meus irmãos, é uma lembrança para as nossas vidas de que Deus supre todas as áreas da nossa vida, de que Deus nos supre como um todo. Ele nos dá o que vestir, Ele nos dá o que comer, Ele nos concede onde dormir, é Ele quem nos dá o nosso salário, é Ele quem supre as nossas necessidades materiais e, portanto, devemos constantemente orar a Ele, dizendo: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Portanto, a expressão pão aqui, ela fala sim sobre as nossas necessidades materiais. Mas Ele nos ensina a orar não apenas falando do pão, mas do pão nosso, o pão nosso de cada dia. E a pergunta é: o que podemos aprender com as palavras pão nosso? Nós aprendemos, meus irmãos, que devemos pedir não por aquele pão que não nos pertence, mas por aquele pão que nós chamamos de nosso. Aprendemos que é nosso só por nós termos trabalhado por ele, tudo para a glória de Deus. Se obtivermos recursos através de meios falsos, proibidos pela palavra de Deus, não é verdadeiramente nosso aos olhos de Deus. É interessante que nós não pedimos por pão, mas nós pedimos pelo pão nosso de cada dia, o que é uma referência certamente de que Deus haverá de conceder aquilo que é nosso por direito, aquilo que nós conquistamos através da força do trabalho, do nosso esforço cotidiano. O texto nos ensina a orar não pelo enriquecimento ilícito, não para que nós sejamos supridos de necessidade quando nós não trabalhamos por aquilo. O apóstolo Paulo diz, com muita precisão na palavra de Deus: aquele que não quer trabalhar, que não coma. É errado, meus irmãos, alguém que se mantém numa vida de afastar-se do trabalho, afastar-se do esforço e desejar o pão de cada dia. Não, nós oramos para que Deus nos conceda aquilo que nós, por direito, herdamos dos nossos trabalhos. Aqui nós temos, meus irmãos, uma clara aplicação do 8º mandamento. O 8º mandamento nos diz: não furtarás. Assim como santo é o nome, é uma referência ao 3º mandamento, da mesma forma, o pão nosso de cada dia faz referência ao 8º mandamento: não furtarás. O apóstolo Paulo aplica esse mandamento dizendo: não furtarás. Aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe para que tenha com a própria mão aquilo que possa acudir aos necessitados. A diferença, meus irmãos, é que aqui nós não temos um mandamento, nós temos uma petição. Mas o que eu quero que você perceba é que na expressão pão nosso, o direito de propriedade está aqui respeitado. O pão é nosso. Não é o pão de um sendo dado a outro, mas o direito de propriedade é respeitado pelo 8º mandamento. Nós somos ensinados também, certamente, a agir com misericórdia. Como eu disse, a aplicação que o apóstolo Paulo faz desse mandamento, Efésios 4, versículo 28,
Diz que aquele que furtava não deve furtar mais, antes deve trabalhar, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Mas o texto conclui dizendo: para que tenha com que acudir ao necessitado. Para que tenha com que acudir ao necessitado. Certamente o texto está pensando aqui naqueles que são verdadeiramente necessitados. E é por isso também que oramos. Veja que a oração, ela não traz, ainda que traga um pronome possessivo de primeira pessoa, ela não traz um pronome possessivo de primeira pessoa do singular. O pão meu, dá-me, e os demais que passam fome. Há aqui uma petição na primeira pessoa do plural. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É interessante notar, meus irmãos, que a palavra nosso, nos dai hoje, é usada aqui. Aqui nós percebemos que devemos orar não apenas por aquilo que é nosso singularmente, mas por aquilo que é nosso coletivamente. E eu quero que você perceba que toda a oração do Senhor é uma oração plural, é uma oração coletiva. É uma oração que foi dada exatamente para o âmbito eclesiástico. Nós começamos orando não dizendo Pai meu que está no céu, mas Pai nosso que estás nos céus. E dizemos agora: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aqui nós temos a oportunidade de tornar conhecidos ao Senhor os nossos desejos, para incluir os nossos semelhantes em nossa oração. A palavra de Deus, meus irmãos, nos insta a orar constantemente por nossos semelhantes, orar pelo nosso próximo, a oração de intercessão. Vivemos uma sociedade completamente egoísta. Defendemos aqueles ditos que falam antes ele do que eu. Isso está errado. Devemos desejar o bem do nosso próximo, o bem daquele que nos cerca. E quando couber a nós, devemos ajudá-los. Portanto, meus irmãos, ainda que devamos respeitar o direito de propriedade dos outros, não roubando, nem causando danos aos seus bens, mas ao mesmo tempo devemos praticar a misericórdia e compartilhar com aqueles que são verdadeiramente necessitados, ajudando com nossos recursos e buscando o seu bem-estar. O texto, ele fala, portanto, para orarmos pelo pão nosso de cada dia. Mas ele vai enfatizar as palavras: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Eu quero que você perceba que há uma ênfase aqui de que Deus haverá de nos suprir cotidianamente. Mas nós pedimos pelo hoje, e não de uma vez por todas. Portanto, meus irmãos, pedimos por satisfação e gozo nas bênçãos recebidas, mas entendemos que cotidianamente somos sustentados pelo Senhor. É necessário orarmos diariamente por coisas boas? Sim. É necessário, meus irmãos, porque assim o Senhor nos ensinou. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou a viver um dia de cada vez. Veja o que ele vai falar mais à frente, no capítulo 6, versículo de número 34. Mantendo a sua Bíblia aberta no capítulo 6, onde estamos, veja o versículo 34. Ele vai dizer: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Jesus aqui nos ensina a orar pela necessidade cotidiana. E isso, meus irmãos, é para nós um ensinamento de que precisamos estar satisfeitos com o fato de sermos supridos hoje. Essa petição nos ensina acerca do contentamento com aquilo que Deus tem nos dado. Nós não somos ensinados a orar
para que Deus supra as nossas necessidades até o fim das nossas vidas. Nós somos ensinados a orar para que Deus supra as nossas necessidades hoje. Apóstolo Paulo diz, 1 Timóteo 6, do 6 a 8, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos alegres, estejamos contentes. O fato de Deus suprir, meus irmãos, com o pão de cada dia, precisa fazer o nosso coração descansar em Deus, repousar no Senhor. Grande parte da razão do porquê a ansiedade tem tomado o coração dos crentes da Igreja do Senhor Jesus Cristo é porque nós não aprendemos a pedir pelo pão de cada dia. Queremos pedir pelo pão do resto das nossas vidas. Nós queremos aquela sensação de segurança financeira que acompanha o restante da nossa história, porque não queremos depender do Senhor, porque achamos que Deus não haverá de suprir as nossas necessidades. E tal qual o povo no deserto, que precisava colher o maná do dia, porque se colhesse um pouco mais, se acumulasse um pouco mais, aquilo se estragaria. Deus também, na quarta petição, nos ensina a orar, a pedir pelo pão nosso de cada dia, pelo pão nosso cotidiano. Essa petição, portanto, meus irmãos, nos ensina sobre o contentamento, sobre a satisfação em Deus, quanto aos recursos materiais, quanto àquilo que Deus tem nos dado, a nossa casa, o nosso carro, os nossos bens, todos pertencem ao Senhor. Louvado seja Deus, porque Ele nos deu para usufruí-los, para glorificar a Deus através dos recursos que Ele tem nos dado cotidianamente. Mas não queira o seu coração desejar que Deus lhe supra definitivamente para o resto da sua vida, porque isso não nos ensinará acerca do descansar no Senhor a cada dia. Nós nos manteremos ansiosos, desejando que a cada dia nós continuemos cada vez mais aumentando o nosso patrimônio, buscando ampliar os nossos recursos. Portanto, meus irmãos, a quarta petição, ela nos ensina que devemos cultivar uma atitude de gratidão e contentamento em relação às coisas boas que temos recebido do Senhor. Não devemos nos preocupar excessivamente com relação ao futuro ou acumular riquezas materiais, mas confiar em Deus para suprir as nossas necessidades, encontrar alegria nas bênçãos presentes, entender que basta a cada dia o seu próprio mal. O mesmo Deus que nos supre hoje, Ele nos suprirá amanhã, e depois de amanhã, e depois, e glória ao Senhor por isso. Às vezes nós temos a tentação de querer construir impérios financeiros, achando que isso haverá de nos dar segurança, de que isso haverá de suprir as nossas vidas, e o Senhor Jesus Cristo nos ensina que a riqueza, o ladrão rouba, a ferrugem corrói, a traça come. As riquezas se vão. A única segurança que temos na vida é o Senhor. É Ele que nos supre. Foi Ele que te deu tudo o que você possui. E é Ele quem vai nos sustentar a cada dia. Isso não isenta a nossa responsabilidade quanto ao trabalho, a gente já falou sobre isso. Devemos nos planejar, devemos trabalhar, devemos buscar fornecer o melhor para as nossas famílias, mas o nosso coração precisa descansar no Senhor e orar cotidianamente dizendo: pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É um remédio contra a ansiedade da alma, é um remédio contra as nossas preocupações futuras, quanto à incerteza da vida, quanto ao suprimento das necessidades, que muitas vezes nos perguntamos: será que o Senhor haverá de sustentar minha casa? Será que o Senhor haverá de sustentar minha família?
cotidianamente precisamos orar: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Hoje. A petição seguinte, meus irmãos, depois de falar acerca do pão, ela fala sobre o perdão. A petição, ela diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. O breve catecismo vai dizer que nessa petição, perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores, pedimos que Deus perdoe em Cristo os nossos pecados, mas também pedimos que Ele nos habilite a perdoar o nosso próximo. Aqui nós temos, meus irmãos, uma petição que ao mesmo tempo está ligada a um compromisso do crente. Nós nos comprometemos perante o Senhor que seremos perdoadores na medida que Ele é um Deus que nos perdoou. O Salmo 51, versículo 1 diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Essa petição, portanto, ela consta de duas partes, é como se fossem dois pedidos, ainda que eles estejam entrelaçados. O primeiro, nós pedimos para que Deus nos perdoe. Se nós somos supridos materialmente no pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Ao pedirmos perdoa a nossa dívida, nós estamos pedindo que Deus supra a nossa carência espiritual, a nossa insuficiência espiritual. Nós somos devedores e jamais conseguiríamos suprir a dívida que temos com o Senhor. Jamais conseguiríamos pagar pelos nossos pecados. E, portanto, ao invés de pedir conceda-nos o nosso perdão que temos herdado por direito, a gente pede que Deus nos perdoe. Aqui nós temos, em primeiro lugar, portanto, o perdão de Deus, que está ligado ao segundo. Se o perdão de Deus não estivesse condicionado à capacidade do homem caído em perdoar, ninguém seria perdoado. Somente Deus, por intermédio do Espírito Santo, pode nos capacitar a perdoar os nossos semelhantes. O homem natural, meus irmãos, é incapaz de fazer algo de bom para agradar a Deus. Nós somos absolutamente incapazes de manifestar perdão, de viver relacionamentos saudáveis para a glória de Deus, onde há troca de perdão. Essa é uma das mais árduas tarefas designadas ao homem: perdoar e ser perdoado. Mas Deus nos instrui acerca do perdão ao Ele mesmo, que jamais ofendeu ninguém, livremente conceder o maior do perdão, o maior perdão que alguém poderia conceder. Gálatas capítulo 5, verso 14, nos diz que toda a lei se cumpre num só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando nós pedimos que Deus nos perdoe e ao mesmo tempo que nos habilite a perdoar o nosso próximo, nós estamos pedindo que Ele nos ajude a cumprir todos os 6 mandamentos que falam sobre o nosso relacionamento com o próximo. Nós estamos pedindo que Deus nos ajude a nos relacionar corretamente com os nossos pais, com os nossos filhos, ao cumprir o mandamento honra teu pai e tua mãe. Que Ele nos ajude a não matar o nosso próximo. Que Ele nos ajude a não adulterar, a não trair, ou a perdoar no contexto do casamento. Que Ele nos ajude a não mentir, não roubar, não mentir, não cobiçar. Nós estamos pedindo que Ele nos ajude a amar ao próximo, perdoar os nossos irmãos, amando-os,
Da mesma forma que Ele, sendo perfeito, decidiu nos perdoar, nós estamos clamando: Senhor, habilita-nos ao perdão. E a grande verdade, irmãos, é que somente a graça de Deus em Cristo, que opera por meio do Espírito, pode capacitar o cristão e pode trazer ao cristão perdão pelos pecados, mas da mesma forma nos tornar perdoadores. Quem perdoa é porque foi perdoado. Quem ama é porque foi amado. Como diz a 1 de João, capítulo 4, verso 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou como nos ensina a bem-aventurança: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quando somos transformados por Deus, meus irmãos, somos usados como instrumentos do Redentor para transformar e alcançar a vida de outras pessoas. A palavra de Deus, portanto, nos ensina que ao pedirmos pelo perdão, nós estamos pedindo que Ele nos ensine a sermos perdoadores. Veja o verso 14 e 15, o texto vai dizer claramente, o Senhor Jesus Cristo: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará a vossa. Nós aqui assumimos um compromisso com o Senhor. Senhor, temos recebido de Ti o perdão. Senhor, fomos transformados com algo absolutamente imerecido, mas nos ensine a perdoar. E a razão disso, irmãos, é porque jamais nós teremos a completa dimensão do que foi o perdão de Deus dado a nós. Alguém pode pensar: pastor, no céu a gente vai entender a obra do Evangelho. No céu a gente vai entender o grande amor de Deus ao nos perdoar. Mas as Escrituras dizem que os anjos no céu não conseguem prescrutar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não é que os anjos do céu não conseguem pregar, eles não conseguem entender o amor de Deus pela humanidade. Muitas coisas que hoje nós não conhecemos, nós haveremos de entender na eternidade. Mas há uma coisa que nós jamais compreenderemos completamente: o tamanho do amor de Deus por nós. Jamais. Nem os anjos do céu hoje compreendem completamente o amor de Deus por nós. Há um livro do D.A. Carson chamado A Difícil Doutrina do Amor de Deus. Livro maravilhoso, que nos ajuda a ter alguma noção, alguma dimensão do tamanho do amor de Deus pela humanidade, do que é o amor de Deus pela humanidade. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque quando Deus, Ele nos ensina a pedirmos pelo perdão, nos comprometendo a perdoar, Ele está nos dando a possibilidade de que, ainda que não entendamos completamente o perdão dele por nós, a gente pode ter algum vislumbre, alguma ideia da dimensão do que é o amor de Deus por você. Quando você tem a oportunidade de perdoar o seu irmão, quando você tem a oportunidade de olhar com misericórdia para aquele que te ofendeu, para aquele de quem você poderia se indignar e exigir que ele restituísse aquilo que ele tomou, que ele se retratasse diante da ofensa que ele praticou. Quando nós concedemos esse perdão, a gente tem algum vislumbre do que foi o perdão de Deus por nós. Nós somos ensinados sobre o perdão de Deus por nós, todas as vezes que, amando o nosso próximo, nós podemos praticar o perdão, podemos praticar o amor.
Veja, meus irmãos, o perdão é uma característica essencial daquele que ora. É uma marca daquele que se dirige a Deus. Como eu disse essa manhã, oração é um ato de humilhação. Não dá para orar de maneira soberba. Quem ora de maneira soberba, ora de si para si mesmo. Não está falando com Deus. Quem se acha merecedor não consegue fazer com que a sua oração chegue até o trono do Senhor. O que Deus deseja de nós é um coração quebrantado, é um coração que não possui, é um coração que diz: Senhor, eu preciso da Tua graça, suprindo as minhas necessidades. E quando a gente entende que é esse coração humilhado que Deus deseja na oração, nós abandonamos a arrogância, deixamos de lado a soberba, a prepotência, e nos tornamos perdoadores, nos tornamos pessoas que estão preparadas a perdoar, dispostas a perdoar, a exercer misericórdia. O perdão, meus irmãos, portanto, é uma expressão da graça de quem nada merece. Somos chamados a perdoar, expressando que nós mesmos não merecíamos o perdão de Deus, que nós mesmos nada merecemos do Senhor, mas decidimos voluntariamente conceder o perdão para os nossos irmãos, tendo aí alguma dimensão do que foi o perdão de Deus por nós, do que foi a obra graciosa de Cristo nos redimindo na cruz do Calvário. A sexta petição, meus irmãos, depois de falar sobre o nosso pão, o nosso perdão, vai falar sobre a nossa tentação, Veja a sexta petição, Mateus 6, versículo 13. Mateus 6, verso 13 diz: E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A petição, ela é exatamente essa: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A segunda parte, teu é o reino, o poder e a glória, é a conclusão da oração, não é a petição. Aqui nós temos uma petição em duas partes, mas são duas partes de uma mesma moeda, que nós estamos sendo ensinados a orar, a pedir a Deus, é que Ele nos livre da tentação e nos livre do mal. Essa é uma mesma coisa. O breve catecismo vai nos ensinar que ao pedirmos isso, nós estamos pedindo que Deus nos guarde de sermos tentados a pecar, ou nos preserve e livre quando formos tentados. Que Ele nos guarde da tentação, ou que Ele nos guarde na tentação. Que Ele nos livre de sermos submetidos à tentação, ou se nos mantivermos na tentação, ou se estivermos dentro da tentação, que não venhamos a praticar o mal, que não venhamos a pecar contra o Senhor. É importante, irmãos, nós percebermos que as nossas orações, elas falam sobre coisas do passado, do presente e do futuro. Uma das formas de estruturar a oração do Pai Nosso é pensando sobre aquilo que nós falamos com Deus acerca do nosso passado, aquilo que nós falamos com Deus acerca do nosso presente e aquilo que nós falamos com Deus acerca do nosso futuro. Quando nós agradecemos ao Senhor, nós estamos falando sobre o passado. Quando nós pedimos perdão ao Senhor, nós estamos falando sobre o nosso passado. A gratidão é uma expressão de alegria, de contentamento pelo que Deus nos deu até aqui. O perdão é um pedido de que Deus
nos livre das consequências do mal que nós praticamos até aqui. Mas nós também somos ensinados a orar pelo hoje. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Santificado seja o teu nome, no presente, indefinidamente quanto ao tempo. Mas nós também somos ensinados a orar acerca do futuro. Venha o teu reino. E agora, na sexta petição, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Portanto, meus irmãos, a quinta e a sexta petição, elas têm uma íntima relação. Ambas falam sobre pecado. Ambas falam sobre a nossa vida espiritual. Mas uma aponta para o passado do perdão, a outra fala sobre o futuro da tentação. Sobre a obra de santificação que o Senhor ainda está operando em nós, que ainda não está completa, que Ele desenvolverá. É importante, meus irmãos, nós entendermos que, ao trazer a expressão não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, o texto está falando aqui sobre mal moral. A expressão mal aqui é sinônimo de pecado. O texto não está falando, não está nos ensinando a pedir que Deus nos livre do homem mau, que Ele nos livre do ladrão. Não, isso aí a gente pede lá na quarta petição. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Não permita que o ladrão tome. Esse mal aqui descrito no texto é mal, o mal moral. É o mal no sentido de pecado. Isso nos ensina algo muito interessante sobre a nossa forma de orar. A maioria das pessoas acha que aqui o texto está falando sobre o mal que está fora de nós e pode nos atingir. Como se o texto estivesse falando sobre o ladrão, as guerras, o homem mau. Nós partimos muitas vezes, irmãos, do pressuposto de que nós somos bons, de que apenas a bondade habita em nós. E, portanto, se clamamos para que Ele nos livre do mal, isso só pode estar falando sobre o mal que está fora. A grande verdade é que o mal habita dentro de cada um de nós. Há um mal que habita em nós. E aqui, meus irmãos, a petição se divide em duas partes. A segunda sobre o mal, mas não fala do ladrão. Não é calamidade, não é o mal que está fora de nós, é o mal moral, é o pecado. Veja que o contexto está falando sobre pecado. Perdoa as nossas dívidas, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. Veja que há uma relação direta com a quinta petição. Na quinta petição, você pede perdão pelo pecado, na sexta, você pede para não pecar mais. Você pede pela santificação cotidiana. Essa seção, meus irmãos, da oração do Pai Nosso, aparenta ser duas petições, mas ela segue literalmente a forma de um paralelismo literário do Antigo Testamento, muito comum, duas frases colocadas em paralelo, mas que vão no mesmo sentido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esse mais aqui não é acrescentando uma coisa completamente diferente, mas contrastando a primeira frase com a segunda. Ele não nos deixa na tentação, pelo contrário, Ele livra-nos do mal da tentação, Ele livra-nos do mal que habita dentro de nós. Portanto, a sexta petição, ela nos ensina em primeiro lugar a pedirmos para que Ele nos guarde antes da tentação. Antes da tentação. Não nos deixes cair em tentação. Literalmente, meus irmãos, a expressão aqui não é exatamente cair em tentação. Uma tradução possível para essa petição é não nos conduza à tentação. O que nós estamos pedindo é que Deus não nos conduza à tentação, que Ele não nos leve até a condição de sermos tentados. Isso pode parecer estranho para nós.
mas eu quero mostrar para você contextualmente que no Evangelho de Mateus isso acontece. Você está no capítulo 6, verso de número 13. Não nos deixe cair em tentação. Volte a sua Bíblia algumas páginas para o capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. Vai falar sobre a narrativa do nosso Senhor Jesus Cristo depois que ele foi batizado. Capítulo 4, verso 1 vai dizer: ao seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu quero que você abra agora em Mateus ainda, vá lá para o capítulo 26. Mateus 26, o verso 41. Mateus 26, 41 está escrito: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vocês lembram dessa passagem? Aqui uma exortação para que nós nos mantenhamos vigilantes diante do cenário de tentação. É importante, meus irmãos, nós dizermos que há um uso de uma mesma palavra nas Escrituras para tentação e provação. A mesma palavra é usada. Porém, Deus não permite que os seus filhos sejam tentados além daquilo que podem suportar. A tentação é uma permissão do Senhor, mas é uma permissão do Senhor que serve para nós como uma provação, como um teste da nossa fé, uma prova e não uma tentação. Você deve lembrar do ensino de Tiago, capítulo 1, verso 13 e verso 14, quando expressamente vai dizer que Deus não nos tenta. Vamos abrir lá? Tiago 1, 13 e 14. Tiago 1, 13 e 14 está escrito: Tiago 1, 13 e 14 está escrito: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Calvino, meus irmãos, vai dizer que Deus testa os seus eleitos, enquanto Satanás tenta para causar danos. Deus, ele muitas vezes permite a tentação na nossa vida para que sejamos aprovados e não para que sejamos destruídos. E é por isso que, a princípio, a petição nossa deve ser: não entremos em tentação, para que entrando não sejamos reprovados, para que entrando não venhamos a pecar. Pedimos a Deus para não nos induzir à tentação, mesmo sabendo que somos responsáveis por nossas próprias tentações, porque Deus pode permitir que sejamos tentados como parte do seu justo juízo, como também
uma parte do seu teste para nos aperfeiçoar, para nos tornar mais fortes. Calvino vai dizer ainda, meus irmãos, que pedimos para ser equipados com armas e proteção para vencer as tentações. Pedimos a Deus que não sejamos vencidos por essas tentações e que sejamos fortalecidos para resistir. O primeiro pedido é: Senhor, livra-me da tentação futura. Não permita a tentação para que eu não venha continuar pecando. Livra-me dela. Mas muitas vezes, meus irmãos, é da vontade do Senhor não nos livrar da tentação. Muitas vezes é da vontade do Senhor não nos livrar do teste, da prova que haveremos de enfrentar na vida, das dificuldades, porque é através da provação que nós seremos fortalecidos. Essa é a oração do Senhor Jesus Cristo em João capítulo 17, verso 15. Lá ele ora ao Pai dizendo: não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Quando Jesus está orando, dizendo: eu não peço que os tires do mundo, ele está dizendo, em algum momento, eles serão submetidos à situação de provação, a situações de teste. Eles estão inseridos num contexto onde haverá tentações, mas eles haverão de clamar a Deus que os livre do mal. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, está escrito: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, junto com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. É da vontade soberana de Deus permitir a tentação na vida dos santos. Ainda que Deus ele permita a tentação para nos aperfeiçoar, para nos fortalecer, para glorificarmos o seu santo nome. Nessa petição, meus irmãos, quando dizemos livra-nos do mal, nós estamos pedindo não apenas um livramento temporal, nós pedimos também a redenção final e completa de todo pecado e de todo mal que ainda nos atormenta. Livra-nos completamente do mal que ainda nos sobrevém. R.C. Sproul escreveu um livro intitulado A Oração Muda as Coisas. É um dos seus livros da série Questões Cruciais da Editora Fiel. E lá ele vai dizer que Jesus não estava sugerindo que Deus nos tentaria ao mal se não fizermos essa súplica, porque Deus não tenta ninguém ao mal. Porém, nem toda tentação vem de Satanás, nós somos tentados pela nossa própria cobiça, pelo próprio mal do nosso coração. E Jesus nos ensina a pedir ao Pai que construa a forma de sermos livrados da tentação. Sem o livramento do Senhor, nós somos presas fáceis para os inimigos. A Bíblia diz que Jesus intercede por nós para sermos libertos da tentação, para sermos libertos do mal. Completamente libertos do mal. Portanto, meus irmãos, para resistir à tentação do diabo, precisamos nos submeter a Deus e resistir com a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 17, o Senhor Jesus Cristo ora ao Pai, dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A oração para que Deus nos livre do mal é a oração para que Deus nos encha da sua palavra constantemente, nos santifique através dos meios de graça, nos torne crentes mais santos, mais próximos dele.
nos ensine a sua santa lei, nos ensine a palavra de Deus. É tolice da nossa parte orarmos a Deus dizendo: livra-nos do mal, se nós não nos valermos dos meios pelos quais Cristo haverá de nos livrar do mal. Se nós não fizermos usos dos meios pelos quais Cristo nos santifica. A leitura da palavra, uma vida de oração, a frequência no culto, a participação na igreja, os meios de graça, os sacramentos, o cantar salmos, o encher-se do Espírito Santo de Deus, o cantar nas Escrituras. Nós devemos fazer uso dos meios que Deus nos dá para a nossa santificação, para mortificarmos o pecado que existe em nós. Muitas pessoas lamentam porque não conseguem vencer o pecado, mas acreditam que a vitória contra o pecado está em si mesmo, está na sua própria capacidade de santificar-se. Não! Nós precisamos entender que a santificação é uma obra da graça de Deus e não mérito nosso. Talvez você diga: pastor, é tão difícil ser santo, é tão difícil lutar contra o pecado, é tão difícil abandonar as inclinações malignas do meu coração. A Bíblia diz que é fácil. Vá comigo lá, primeira carta de João, capítulo 5. Veja o que o apóstolo João vai dizer. 1 de João, capítulo 5, verso 3. Primeira de João, capítulo 5, versículo 3, está escrito aí: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Os seus mandamentos não são penosos. Você olha isso aí e diz: pastor, mas espera aí, não é penoso para quem? Como assim? Como assim os mandamentos não são penosos? Veja a continuidade do texto, versículo 4 e 5 está escrito: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, que a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? O que esse texto nos ensina é que a vitória contra o pecado não é uma obra nossa, não é uma obra que exige o nosso esforço, é a obra da graça de Deus. Assim como Ele nos salvou pela graça, Ele também nos santificará pela graça. A vitória contra o pecado se dá quando fazemos uso dos meios de graça, quando nós cremos na vitória de Cristo Jesus, quando nós nos arrependemos do pecado, quando nós nos valemos das Escrituras, nos santificamos através das Escrituras, como diz João 17, versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santificação não é mérito do homem. Enquanto você lutar contra o pecado, achando que você vencerá o pecado pela sua própria força, você será derrotado, porque Deus deseja destruir, rebaixar, reduzir a nada a arrogância do nosso coração. Deus deseja se exaltar e nos humilhar e nos fazer perceber que nós não haveremos de vencer a partir da nossa própria força, a partir da nossa própria capacidade de manter uma vida pura, uma vida santa, uma vida moralmente correta. Enquanto você continuar lutando, achando que é você que vai vencer, achando que é a sua capacidade, que é a sua força que irá lhe dar santificação, você perderá a luta contra o pecado. Você precisa orar a Deus, entregar a Ele e entender que é dele a nossa vitória contra o pecado. É através da sua obra graciosa que nós venceremos a tentação, que nós seremos completamente livres das provações desse mundo.
A oração dominical, meus irmãos, depois de falar sobre o nosso pão, o nosso perdão e a nossa tentação, termina dizendo: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aqui nós temos a conclusão da oração dominical, a chamada doxologia, ou palavra de louvor. Muita gente se pergunta o que é doxologia. Doxologia são orações e cânticos que trazem uma palavra de exaltação. Exemplos de doxologia são Salmo 146, Salmo 150. Davi, ele trouxe várias doxologias no livro dos Salmos. As doxologias são usadas normalmente na conclusão de orações ou até mesmo na conclusão do culto. A tradição cultica das sinagogas, já no Antigo Testamento, influenciaram o uso das doxologias nas igrejas cristãs. Ao longo de toda a história, a igreja sempre concluiu os cultos com doxologias, com louvores de exaltação ao nosso Deus Todo-Poderoso, como é o caso do conhecido hino, da conhecida doxologia Glória Patri, glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, do século III ou IV depois de Cristo. As doxologias, elas enfatizam que Deus é o nosso dono, que o seu reino messiânico governa sobre tudo e sobre todos. Mas qual é exatamente o propósito da doxologia numa oração? Quais são os ensinamentos da doxologia numa oração? Primeiro, meus irmãos, a doxologia nos ensina que é correto, é apropriado reforçarmos as nossas orações com argumentos. Veja que, depois de dizer livra-nos do mal, nós somos ensinados a orar dizendo: pois teu é o reino, o poder e a glória. Devemos usar argumentos baseados na palavra de Deus para fortalecer as nossas orações. Lá em Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 4, nós temos uma conhecida oração do profeta Daniel. E lá em Daniel nós aprendemos que os nossos argumentos, ao orarmos, eles não estão baseados em nós mesmos. Não é porque eu mereço, porque, como o publicano diz, porque eu dou o dízimo de tudo quanto ganho, porque eu jejuo 2 vezes por semana, porque eu pratico bem. Não. Nós devemos reforçar as nossas orações com argumentos, mas os argumentos jamais estão em nós mesmos, nem em nenhuma outra criatura, mas eles devem estar completamente baseados apenas em Deus, nos seus atributos, na sua glória, a sua benevolência, a sua misericórdia, o seu amor infinito. Devemos reconhecer a grandeza e a fidelidade de Deus em nossas orações, confiando na sua misericórdia e no seu poder. Mas, além de aprendermos aqui com a doxologia que devemos reforçar as nossas orações com argumentos que estão baseados completamente em Deus, as nossas orações também são ocasiões oportunas para louvor. Nós dizemos: pois teu é o reino, o poder e a glória. Nós somos ensinados aqui, meus irmãos, que devemos sempre agregar louvores às nossas orações, reconhecendo a glória de Deus. Como diz 1 de Crônicas 29:10, bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. A fé, meus irmãos, nos encoraja a suplicar insistentemente a Deus para que nos socorra e a confiar que Ele atende a nossa oração. Deus tem todo o poder, todo o domínio, dele é o reino, o poder e a glória. É como se nós estivéssemos dizendo: eu não poderia pedir a nenhum outro, eu não tenho nenhum outro a quem eu poderia orar, a quem eu poderia pedir, apenas o Senhor é que merece a minha oração e o meu louvor. Isso nos ensina, por exemplo, que nós não devemos orar aos santos,
que nós não devemos clamar por intercessores, nós devemos orar diretamente ao Pai que está nos céus, ao nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Quando falamos sobre o reino aqui, especificamente o reino, estamos nos referindo a Deus como Criador e Redentor. Como Criador, nós estamos lembrando do reino da sua natureza, o reino da criação. Como Redentor, o reino da sua graça, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando falamos do poder, que dele é o poder, nós falamos isso porque desejamos que Deus realize a vontade dele para nós. Reivindicamos pela fé o poder que ele tem de fazer isso. O poder que ele tem para conceder tudo o que possamos pedir a ele. Mas quando acrescentamos a palavra glória, queremos dizer que devemos louvá-lo continuamente pelas suas maravilhas, pelas obras dele diante dos filhos dos homens. Deus deve ser louvado sem cessar por nós, porque ele é glorioso. Dele é o reino, o poder e a glória. Mas nós concluímos dizendo amém. E essa é uma expressão significativa. Nós dizemos amém ao final das nossas orações para testemunhar o nosso desejo e a nossa convicção da resposta divina. Amém é uma expressão que tem um sentido significativamente amplo. E é por isso que ela jamais foi traduzida. Isso não tem a ver apenas com português, isso tem a ver com grego. Amém é uma expressão em hebraico. Mas o Novo Testamento grego nunca traduziu a expressão amém. Ela apenas transliterou, assim como a expressão aleluia. São expressões que não foram traduzidas, foram transliteradas, porque o seu significado é absolutamente profundo. E é difícil nós encontrarmos um correspondente na nossa língua que indique o significado dessa expressão. Ela não significa apenas eu creio, como algumas pessoas gostam de dizer. E nem apenas eu concordo. Mas certamente significam essas coisas. Eu concordo, eu creio, eu confio, eu espero, eu afirmo, eu reafirmo. Essa expressão, ela tem um significado profundo de confiança. É uma expressão que encerra dizendo que nós aguardaremos no Senhor pela resposta que precisamos para as nossas orações. Ao concluir as nossas orações com amém, estamos expressando a nossa concordância e ao mesmo tempo a nossa certeza de que Deus responderá às nossas petições conforme a sua vontade. Veja, por exemplo, Apocalipse 22:20 diz: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente cedo venho, amém, vem Senhor Jesus. Amém não é apenas assim seja, é uma expressão de fé, de confiança, indica a reverência, é uma forma de dizer que seja assim em verdade. Eu creio, eu confio, eu acredito. Calvino vai dizer que a confiança na resposta às nossas orações é fundamentada no fato de que reino, poder e glória pertencem a Deus. É a doxologia que dá força para a expressão amém. O amém no final, portanto, expressa o desejo fervoroso de obter as coisas pedidas a Deus e a certeza de que Deus cumprirá as suas promessas. A doxologia final reconhece que a confiança na resposta às nossas orações não está em nossa própria justiça, mas na natureza de Deus e no seu amor por nós. Oração amém é uma palavra de confiança, é uma palavra de convicção. Há uma prática muito comum entre reformados confessionais de, após cantarmos os salmos, nós terminarmos declarando de maneira forte e vibrante amém. Amém não é uma coisa que se afirma de maneira triste. Amém.
desanimada, sem confiança. Amém se afirma com confiança, com firmeza. Amém é a expressão da nossa convicção. O amém é a expressão da nossa fé. É a expressão de que nós aguardaremos que cada uma das coisas que foram proferidas serão cumpridas na nossa vida. Que as nossas orações, encerradas com amém, venha a trazer essa convicção e essa confiança no Senhor, de que Deus haverá de nos suprir. Portanto, meus irmãos, como aprendemos essa noite, que possamos descansar em Deus, na certeza de que Ele supre o nosso pão de cada dia hoje. Não andar ansiosos, não andar preocupados com o amanhã pertence a Deus, o amanhã pertence ao Senhor. Mas nós somos ensinados também a receber o perdão de Deus e aprender sobre o perdão de Deus, mas fazer isso através da prática do perdão, da prática do amor ao próximo. Somos ensinados ainda que a santificação é uma obra da graça de Deus. Da tentação futura, Ele haverá de nos santificar através de provas e de testes. O Senhor Jesus Cristo nos diz e está na palavra: eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Portanto, nós devemos buscar mortificar o pecado, abandonar o pecado e vencer as tentações que haverão de nos sobrevir. E por último, a nossa oração deve conter convicção e confiança de que a Deus pertence todo o poder, o reino e a glória para sempre. E com confiança, com fé, devemos encerrar as nossas orações dizendo: amém, louvado seja o Senhor nosso Deus. Pratique a oração, meu irmão. Pratique a oração, seja alguém que ora incessantemente, como diz a palavra de Deus: orai sem cessar. Faça uso desse meio de graça, entendendo a importância de cada parte da oração para a sua vida, entendendo que a oração ela tem petições, mas ela também tem gratidão, ela também tem pedido de perdão, confissão de pecados, que a oração ela é essencial para a nossa vida e para a nossa caminhada cristã, e que Deus nos faça um povo fiel, que faz uso da oração cotidianamente. Que Deus nos abençoe para a sua honra e para a sua